Pessoal, boa noite, tudo bem? Vocês estão conseguindo visualizar o slide? Não, ele tá. Ah, não, tá carregando aqui ainda. Quer ver? Pessoal, boa noite, tudo bem? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Boa noite, Rodrigo. Agora estou. Beleza, seu Divaldo. Seu Divaldo, você não conseguiu entrar semana passada, né? Pois é, rapaz. Ficamos aqui na luta. Hoje eu entrei duas vezes, ó, tá vendo? Tô vendo aqui. E o que será que foi, hein, seu Divaldo? Porque assim, o link Não, tá. é porque eu tentei pelo celular e pelo computador. Eu tentei pelos dois hoje. É, melhor prevenir, né? É Ué, por garantir. precaução, né, meu filho? Isso tá certo, tá certíssimo. Eu vou desligar o Ah, celular aqui, vou ficar só no não, computador. Para mim é fica, melhor. fica à vontade, o que você achar melhor aí tá ótimo, Tá beleza? certo, então. Valeu, Às então, vezes Rodrigo. eu uso dois, porque um eu mantenho o som e aí eu fico controlando o que eu estou postando e o que o pessoal está comentando alguma coisa. Por isso que eu fico com dois também, sabe? Mas Perfeito. vamos lá. Vamos Pessoal, sim. boa noite. Eu Boa mandei para noite. vocês aí no WhatsApp, eu mandei para vocês, até depois vocês podem olhar, um artigo interessante que saiu hoje, exatamente hoje, sobre o processo das metrópoles ignorarem, né, esses negacionistas de achar que tudo vai voltar ao normal e, na verdade, eles estão querendo o contrário, né, desenhar, né, um novo normal. Né? E isso é interessante porque você pega aí 40 cidades espalhadas no mundo, fazendo um compromisso de construir um futuro mais sustentável, de regras mais claras e que permitam, né, num total, né, que atinja essas 40 cidades, 750 milhões de pessoas, criarem umas condições de você repensar a vida como ela está agora, do ponto de vista econômico, material e tudo mais. Então, olha que interessante como que a pandemia ela está mobilizando, né, determinadas situações, pensamentos, reflexões, de que as coisas da forma como estão não dão mais, não resolvem mais, não atendem mais. Né? E a ideia, então, é criar medidas concretas a partir da discussão dessas 40 cidades, e influenciar uma série de medidas, soluções, estímulos que a economia agora ela seja de uma forma mais sustentável, em que se haja uma certa distribuição de renda para todo mundo, de maneira que você não tenha tanta desigualdade. Algumas coisas interessantes que é preciso acontecer uma situação como essa para se cair a ficha, né? Não que todo mundo não pensasse nisso, mas agora não dá mais para ficar no pensamento, alguma coisa mais voltada para a ação. E por que eu estou mandando isso para vocês? Porque a aula de hoje ela tem muito a ver com esse assunto, né? Ela é decisiva nesse processo, esse assunto. Então vamos lá, e aí depois eu vou pontuar o processo dessa. Parece que tem alguém querendo entrar aqui, deixa eu ver, gente. Só um minutinho, parece que está tendo problema lá ontem.
O pessoal lá no grupo, a Adília e a Ana Beatriz não estão conseguindo entrar. Deixa eu ver se eu vou pedir para eles tentarem de novo aqui, ó. Vamos ver se eles conseguem, né? Mas aí o objetivo, gente, de eu mandar esse artigo foi exatamente porque, como a gente está lendo bastante, a gente fica mais ou menos inteirado, o objetivo não é só a gente fazer a aula, ministrar a aula, não. É tentar fazer uma linkagem, né, da aula, da disciplina, com tudo que está acontecendo em discussão. Eu falo que esse semestre, eu não sei se a gente tem sorte ou azar, né, gente? Eu falo que quem está comigo em outras disciplinas, e nessa inclusive, elas estão colocando como teste e trazendo à tona assuntos que estão atualizando o assunto. Então, por exemplo, a gente está falando de responsabilidade social e ambiental e os vários impactos que a atual crise de saúde, os problemas econômicos, uma série de questões que vão impactar e que estão servindo de assunto de base para discussão na nossa aula, né? As outras matérias da mesma forma, né? A gente, como a gente trabalha a informação, os processos logísticos, tudo isso está sendo, né, afetado de alguma forma com essa questão da pandemia. Então, nada como a gente aproveitar esse assunto. Para alguns ele pode até estar cansativo de tanto que a gente fala, para outros não, mas serve como reflexão, né, de como colocar em prática as reflexões dessas disciplinas, tá, gente? Então, a matéria de hoje, ela vai tratar sobre dois assuntos, né, na verdade, vai falar especificamente sobre o processo das políticas públicas ambientais, então a gente vai ver como que é esse processo e a forma como os estados precisam e vão precisar definir novas políticas públicas em relação a isso, e depois a gente vai ver a questão do ecomarxismo, uma nova forma de ver ecologia, o ecossocialismo, né, que são dois tópicos interessantes que tratam um pouco dessa discussão. Por isso que eu achei oportuno mandar esse artigo para vocês, depois vocês podem ler com calma, tá? Mas a gente vai fazer algumas discussões sobre eles ainda, tá, gente? Ok? Até aí? Se tiver alguém tentando entrar, por favor, não, acho que não. Está ok aqui. Deixa eu ver se. Quem quiser alguma pergunta, alguma coisa nesse sentido, tá, gente? Antes de mais nada, eu já vou antes que eu me esqueça, tá? Nas outras turmas, eu estou fazendo um combinado da gente, eu estou passando um trabalho para a gente diminuir o impacto dos 4.000 pontos, né? Assim, nesse momento que a gente está com uma série de adaptações, as aulas, por mais que não se perca em conteúdo, mas não é a mesma coisa do processo da gente estar presencialmente e tudo mais, eu dei a sugestão nas outras turmas, nas outras disciplinas, a gente diluir a nota dos 4.000 pontos, em vez de eu dar uma prova valendo 4.000 pontos, a prova valeria 3.000, e eu passo um trabalho para vocês valendo 1.000 pontos, que é um processo que ajuda, inclusive, como roteiro de estudo. O que seria esse trabalho? A matéria da prova vai ser a unidade 3 e 4. Então, dessa forma, quem fizer um resumo ou um compilado das principais ideias das unidades 3 e 4, então, unidade 3.1, o que caiu de importante, o que vale a pena registrar? 3.2, o que é importante ali? Quem fizer isso, acaba que está estudando, está fazendo um acompanhamento de todo o conteúdo, das ideias principais, essas duas unidades, e, ao mesmo tempo, me entrega isso, né? Olha, cada unidade trabalhou isso, dessa forma, e dessa forma você consegue, ao me entregar, todo mundo já consegue aí angariar 1.000 pontos na prova, tá? Então, é uma forma de diluir o peso da prova, tá, gente? Permitindo aí, ao mesmo tempo, um estudo, um roteiro de estudo em relação à matéria. Podemos manter nessa disciplina também? É só a unidade 3.1 e 3.2? Não, aí é unidade 3 e 4, né? Então, é o capítulo 3, capítulo 4. Aí, na 3 e verdade, a 4. seriam oito capítulos, né? 8 capítulos, então. É porque é Tá certo. 3.1. Em vez da matéria, essa matéria toda, eu já tô determinando, tá, pessoal, para não ter dúvida, a matéria da próxima prova vai ser a unidade, sessão, né? 3 e 4. Então, vai entrar lá 3.1, 2, 3 e 4. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4. Ok? Ok. E aí,
o resumão de vocês, além de ser um roteiro e uma forma de estudar, ou pelo menos passar os olhos na matéria, ao me entregarem isso, eu já estou disponibilizando 1.000 pontos para quem me entregar. Ok? Eu Vai ser combinei isso nas outras. 3 e 4? Oi, Amanda. É Oi? porque eu entrei Desculpa. agora. Vai ser só da unidade 3 da 3 e unidade 4. 4? Eu para não complicar para todo mundo, Amanda, o que eu estou fazendo? A matéria vai ser somente as unidades 3 e 4. Ou seja, a primeira prova, ela contemplou unidade 1 e 2, então a oficial 2 vai contemplar 3 e 4. E Tá? aquele resumo, vai ser só da 3 e 4? Aí o resumo é só da 3 e 4. Vai ser todas as matérias assim, 3 e 4. 3 e 4. Ai, nossa, Tá? bem melhor, professor. Obrigada. Aí, para não ter dúvida, tá, Amanda? Assim, não precisa fazer um e dois, porque a gente já passou por ela e tudo mais. O objetivo desse compilado, desse resumão, é ajudar vocês também num processo de verificar a matéria e saber qual que é a matéria. Ok? É verdade, ok. Bacana, gente. Então, podemos continuar? Bom, outra coisa, a gente vai ter quarta-feira que vem o Pitágoras em Família. Assim, daqui a pouquinho, a nossa coordenadora acadêmica, os coordenadores vão passar para a gente o link direitinho com todas as oficinas, workshops e tudo mais, tá? Ok, gente? Ô, Rodrigo, esse trabalho seu aí do resumão vai ser em grupo ou é individual? Individual, tá, seu Divaldo? Como eu estou entregando 1.000 pontos, a ideia é que cada pessoa faça pelo um Faça processo o para seu poder ter resumo. um contato com a matéria. E Ok. aí a entrega, gente, é na última semana. Então, por exemplo, a prova vai ser. Vamos dar um exemplo que eu acho que vai adiar, tá, gente? Se a prova for na primeira semana de junho, então a entrega é na primeira semana de junho. Se for na segunda semana, tá? Então, no dia da prova, que a nossa prova será numa quinta-feira, no dia da prova, você tem que estar me entregando, até essa data, tem que estar me entregando esse resumão, ok? Ok. Tudo bem, gente? Então, vale. E eu vou colocar isso no grupo do WhatsApp só para a gente poder ter esse combinado lá, facilitar para todo mundo, tá? Então, para não ter dúvida, gente, é a unidade, sessão 3 e 4 toda, tá? Ok? São 8 capítulos cada uma, não são capítulos tão grandes. Os próprios slides já têm um compilado também, mas a ideia é que vocês façam uma reflexão sobre esse conteúdo. Ok? Até aqui, quanto a esse detalhe, beleza, né? Ok? Beleza. Aí, gente, Fechado. assim que me passarem a programação do Pitágoras em Família, eu já passo para vocês, ele foi mantido, vai ser na quarta-feira agora, dia 13. A matéria que vocês têm na quarta-feira provavelmente vai ter alguma oficina, algum processo. Eu já combinei com os meus alunos de ontem, tudo mais, inclusive uma pontuação. Então, provavelmente, vocês vão fazer a pontuação com os outros professores respectivos, tá, gente? O principal é que não deixem de participar, porque vai ter algumas oficinas interessantíssimas, tá? Eu tenho quase certeza, eu já mandei para um professor, não confirmei. Parece que vai ter um curso de montagem e elaboração de aplicativos. Eu tô reforçando essa informação, gente, porque, querendo ou não, ela é interessante para alguns alunos que já estão pensando em montar um negócio ou que vão trabalhar algum processo nesse sentido de trabalhar aplicativos. Então, fica aí uma dica de tornar mais interessante. Legal? Bom, dito isso, e aí depois, gente, aí só repetindo, eu mandei para vocês no WhatsApp um artigo, né, que fala sobre como que as metrópoles, 40 metrópoles no mundo, estão se aliando para desenhar agora uma nova normalidade, uma nova forma de se trabalhar a economia, a produção, a questão do meio ambiente, da desigualdade social. Então vale um pouco a reflexão, porque tem um pouco a ver com nossa matéria de hoje, tá? Então, dito isso, vamos à nossa matéria de hoje. Vocês estão conseguindo visualizar o slide, pessoal? Tá normal aí o slide, né? Rodrigo. Oi. Tá normal. Tá, ok, então.
O meu caiu aqui, voltei, tá, gente? Faz parte, então vamos lá. Pessoal, então na nossa matéria de hoje, a gente vai trabalhar primeiramente sobre a questão das políticas públicas ambientais. Então hoje a gente vai ver a unidade 3.1 e 3.2. A partir de agora, sempre vai ser 2 unidades sendo trabalhadas no mesmo dia, né? Então, não é uma matéria mais densa, essa segunda parte é uma matéria mais tranquila, ela vem apenas reforçar ou complementar vários dos processos que a gente trabalhou nas 2 primeiras unidades. E hoje, a gente, para entrar nesse processo de políticas públicas, a gente precisa entender que a globalização e a liberalização econômica, ou seja, o modelo liberal da economia, acabou provocando uma série de impactos, né, nos costumes da sociedade, né? Quais são esses impactos? Primeiro, um consumo desenfreado pela compra por impulso, né? Sei que não é o caso de vocês aqui, né? Ninguém aqui compra por impulso, tá, gente? Ninguém aqui faz compras, né? Comprar por comprar, mas ao mesmo tempo esse processo desse consumo ele acaba acarretando uma série de situações, de problemas, de pré-crises, crise que eu falo naquele conceito que a gente viu nas 2 primeiras aulas do curso, tá? Ao mesmo tempo, esse processo, essa forma de ver o capitalismo, da forma como ele... O Adílio colocando que às vezes eu compro aqui, né? Imagina, né, Adílio? Ninguém faz isso, né? Ninguém tem esse processo de, de, de consumo, né? Mas, como a gente é refém desse processo consumista, tá, gente? A gente acaba sofrendo uma série de processos em relação a isso, isso acaba tendo um aquecimento do mercado, né? Não que ele não seja ruim, que isso seja ruim, mas o problema é que, da forma como ele está agora, vários produtos ele acaba tendo uma rápida obsolescência. O que é isso? Acaba sendo substituído muito rápido, ele perde a necessidade ou o simples fato de ser um processo consumista acaba por me fazer comprar produtos que não necessariamente já eram para estar em desuso, né? Um exemplo que eu gosto de citar, geralmente é celular, né? A gente tem uma necessidade de estar comprando celular todo ano e não necessariamente você precisa comprar um celular todo ano. Você pode usar ele plenamente, ele ser voltado para um processo que possa durar mais. Mesmo a indústria e a produção, ela ter componentes ou processos que facilitem essa obsolescência, tá, gente? Essa rápida necessidade de troca, tá? E o que isso vai impactar sobremaneira? A questão dos danos ao meio ambiente, né? Produção excessiva, então eu tenho um consumo dos recursos naturais, né? De uma forma extremamente acelerada, né? E, ao mesmo tempo, um excesso de descarte desses produtos, né, na natureza, no meio ambiente. Então, tudo isso, né, dado esse panorama que a gente percebe agora, a gente consegue, e aí já estou fazendo um gancho com a matéria que eu mandei para vocês aí, tá, gente? A gente consegue perceber que a forma como o capitalismo ele foi, né, se auto-reinventando nesse processo todo, acabou levando a uma falsa concepção do que é essa política liberal, do que é esse processo da qualidade, por exemplo, na economia, e acaba que a gente cria hoje uma necessidade de compra mais por status, né, por um impulso, do que necessariamente por uma necessidade. Lembrando, o principal processo da necessidade da economia é atender às necessidades humanas, que são justas, são saudáveis, mas que, por essa forma de como ela foi desvirtuada do seu objetivo, né, o capitalismo acabou por criar uma série de problemas e de fugir um pouco desse espírito capitalista voltado na tecnologia, na prosperidade, na produção, na evolução e por aí vai, tá? Então, acaba que com isso, as empresas passam mais do que nunca a ter uma obrigação com a preservação e conservação ambiental. Não só pela chamada responsabilidade socioambiental, que é cada vez mais cobrada por parte dos clientes, então as empresas têm que se adaptar e se adequar a esse novo tipo de exigência do seu consumidor, além do que uma questão de gestão corporativa, né? Isso conta ponto para uma série de processos na Bolsa de Valores, na questão de mercado de capitais, uma série de questões que acabam te dando pontos e te colocando numa situação favorável em relação
né, no meio econômico. Então, tudo isso a gente tem que estar levando em conta essa série de questões de que eu preciso, então, criar uma situação em que eu passe a ter uma responsabilidade maior com o meio ambiente. Mas para a real efetivação de tudo isso, não basta vontade, não basta interesse, não basta pegar bem na foto, né, como a gente brinca com relação a esse processo da responsabilidade socioambiental. É preciso, então, ações conjuntas, então, atenção a esse processo conjunta, ou políticas públicas. Então, o que são as políticas públicas, gente? São os vários planos, programas, conjuntos de ações e atividades desenvolvidas principalmente pelo Estado, de forma direta ou indireta, com a participação de organismos públicos. A gente já viu isso naquelas ONGs, né? Ou seja, o Estado vai se utilizar das ONGs ou de outros organismos, né? Ou equipamentos sociais ou entidades públicas privadas para implementar essa série de ações e tudo mais, assegurando o direito, né, o direito determinado e que compreenda garantir a cidadania dentro desse processo pleno, né, de uma valorização tanto do segmento social, cultural, ético e econômico. Então, o que isso quer dizer? As políticas públicas, elas são as implementações, a gente vai ver cada um desses negritados aí, né, de forma efetiva, garantindo com isso que todas as parcelas da sociedade sejam minimamente contempladas, tá, gente? Eu falo que você tem que garantir o processo da cidadania, e a cidadania, né, aquela ideia de cidadão, que é um cidadão que tem deveres e tem direitos em relação à sociedade. E aí o Estado, ele passa a ser esse agente, né, indutor desse processo de melhoria em vários aspectos, né? Então, quais são esses processos aí? Plano de prioridades a serem alcançados em determinados períodos. Então, volta e meia, o governo ou a sociedade, ela precisa criar um plano para atender determinadas prioridades. Antes desse processo da pandemia, não sei se vocês lembram uma discussão no Congresso, que uma das prioridades que o Estado estava traçando, gente, eu não vou nem entrar na questão econômica, tá? Que é a reforma tributária, a reforma fiscal, reforma não, mas uma das questões do ponto de vista social que estava como prioridade era a questão de estender, né, de levar saneamento básico a todas as, né, as cidades, ou seja, a todas as pessoas, a todos os cidadãos, né? A gente vê hoje, você pega Belo Horizonte, que tem em torno de 85, deve estar um pouquinho mais, tá, gente, de tratamento de esgoto e tudo mais, mas você tem cidades no país que é uma vergonha, passa muito longe disso, tá? Então, olha uma prioridade do Estado, que é essa questão do saneamento básico. Eu já falei aqui e volto a repetir. R$1 que você gasta com saneamento básico, você economiza R$4 em saúde. Então, olha, chega num ponto que até por uma necessidade de fazer render o dinheiro que eu tenho, as prefeituras, os estados, né, os municípios, eles têm que começar, então, a implementar alguns processos para reduzir custos. E uma das formas de reduzir custos é exatamente um dos trabalhos, dos contratos de prevenção em relação à questão do saneamento básico, tá? Estava até uma discussão polêmica, né? Você tem várias concessões no estado, no município, por exemplo, Belo Horizonte é a Copasa que é responsável pelo esgoto, e da forma como o governo federal estava fazendo, ia encampar para a votação, você faria contratos independente de quem já é concessionário. Então, isso iria criar, claro que iria criar problemas com os municípios que já tinham contrato a médio e longo prazo com essas concessionárias públicas de água ou limpeza ou esgoto, tá, gente? Então, Belo Horizonte ia ter que renegociar, por exemplo, com a Copasa, uma vez que você ia ter a questão do saneamento básico entregue para iniciativa privada, tá? Então, são detalhes para serem discutidos depois, reajustados depois, mas a questão né, você pega, então, interessante,
uma política de Estado priorizada para resolver uma série de questões, né? Aí a gente para pensar, né, pessoal? Chega na hora que chega a ser um absurdo você ainda não ter esgoto e água tratada na maioria dos domicílios, né? Aí vem os programas que vão estabelecer objetivos gerais específicos de um determinado tema de interesse público, qualquer que seja ele. Então, política pública é tudo isso, né? Que programa que eu posso fazer? Então, eu vou fazer um programa de combate à violência à mulher, né? Então, você vai fazer todo um processo de discutir isso na sociedade, de fazer todo um processo, políticas públicas voltadas para isso, tá? Ações também são ações que visam alcançar determinado objetivo, né? Seja estabelecido por algum programa, nesse exemplo de violência contra a mulher, que ações que podem ser tomadas para minimizar a questão da violência, né? Haja visto, né, gente? A gente aí vale uma informação. Nesse processo de isolamento, aumentou, sim, demais o processo de violência doméstica, né? E aí, olha como que a gente ainda assim, com todo o discurso, com todo o processo, com toda a campanha que se faz, na hora que você volta para esse processo em que você tem o isolamento e ele é restrito, né, vários dos processos são esquecidos. Então, ou seja, tem que depois fazer todo um processo de rediscussão, de novas ações, entender os vários processos e motivos e tentar criar uma série de situações aí que possam minimizar ou minorar isso mais à frente. E também a gente vai ver atividades, né, ou atitudes que efetivamente aconteçam ou façam acontecer. Então, política pública é todo esse escopo da gente pensar várias situações, limitações, dificuldades, encampar uma série de processos que diminuam as desigualdades, que facilitem os processos das minorias, e com isso você criar uma série de programas e situações que possam, de fato, concretizar esses ideais, né? A gente está vendo agora recentemente, por mais que esteja num processo atípico, que a pandemia vai criar uma certa desestruturação de vários discursos e várias ações, você tem o governo está preocupado com outros processos paralelos também, né, que estão acontecendo, sem deixar de olhar por todas as minorias que estão sofrendo também com a pandemia. Porque a gente está fazendo muita discussão dos grandes centros, a gente esquece, por exemplo, dos indígenas que estão morrendo, que não têm acesso, das várias cidades do norte e nordeste que não têm um mínimo de qualidade em sistema de saúde. Então, uma série de questões. Então, aí, gente, a gente já viu isso, o Estado ele precisa implementar tudo isso, né? E aí, contando não só com os próprios municípios e estados, né? Então o governo contando municípios e estados, mas também com ONGs e tudo mais. Então, a conjunção desse plano com o programa por meio de ações e atitudes é que vão, né, compor o que a gente chama como políticas públicas. E mais do que um processo só de planejamento, ele é principalmente execução. Eu tenho que ter um monitoramento para saber se, de fato, essa política pública está efetivamente resolvendo ou não, e avaliar o que pode ser feito, se pode ser prorrogado, se tem que ser consertado, alguma coisa nesse sentido, né? Geralmente são feitas em parceria com as ONGs, né? Também contam com parceria da iniciativa privada, então a gente não pode esquecer isso, tá, gente? Por mais que o Estado não dê conta de uma série de questões, e para isso há uma necessidade das ONGs, né? Ao mesmo tempo, há também parcerias com iniciativas privadas nesse tocante. Uma delas é ótima, você pega ali aquele Instituto Ayrton Senna, por exemplo, é uma iniciativa, não é uma organização não governamental, ela não é governamental, mas é uma instituição, né, de parceria de várias empresas de iniciativa privada voltada para o processo de educação, de estender programas educacionais a várias faixas e segmentos da sociedade, né? Então, olha como que é um processo que acaba todo mundo trabalhando junto. E essas ações são todas efetivadas, primeiro para garantir não só o acesso da população, para que todo mundo saiba que há uma série de iniciativas e programas nesse sentido, né? Uma participação mais ativa dos stakeholders. O que são os stakeholders? Todas as partes interessadas, todos os processos, as empresas, todo mundo que de alguma forma seja impactado por uma necessidade ou por um processo
que precisa de um olhar atento através de uma política pública. E também há também a intervenção governamental para regular o setor privado no tocante a esse desenvolvimento sustentável. Lembra? A gente coloca lá, e o nome da disciplina é responsabilidade social e ambiental, principalmente a responsabilidade por conta das empresas, né? E por mais que ela tenha muita boa vontade de querer fazer, de participar, e ela vá colher frutos, né? Seja na imagem, na comunidade e tudo mais, o governo também tem que regular a forma como vai se dar essa participação, essa ajuda, essa responsabilização social aí por parte das empresas, tá? Por quê, gente? Para evitar que você tenha excesso de processos em alguma coisa, voltados mais para uma questão de marketing e propaganda da empresa, e que questões mínimas de entrega sejam feitas. Então, por exemplo, uma empresa ela quer construir uma creche na comunidade do entorno lá da indústria, por exemplo, vai pegar bem para ela, vai criar uma boa identificação com a comunidade do entorno, e você posa para foto, faz um coquetel, brinda tudo isso, mas quais são os critérios para essa creche funcionar? De que forma? Quais são as regras? Quantos professores voltados para quantas crianças por sala? Como é que é o processo lúdico, o processo pedagógico, tudo mais. Então, não basta eu apenas ter vontade, eu tô falando do ponto de vista de privado, setor privado, tá, gente? Mas é preciso, então, acompanhar para saber se determinados processos estão sendo a contento dentro do esperado. Por isso que a intervenção governamental, ela não só, ela pede e necessita da ajuda das ONGs e das empresas do setor privado, mas, ao mesmo tempo, o governo também tem que dar as contrapartidas e as fiscalizações disso tudo. Então, essas políticas públicas, em especial as ambientais, elas surgiram da necessidade, né, no caso emergencial, de conter uma chamada crise ambiental ou crise ecológica, né? De onde que vem essa chamada crise ecológica? E aí no livro interessante, tá, gente? Tem alguns processos históricos lá, você pega lá desde do Getúlio Vargas até outros processos, a forma como você vai trabalhar várias questões, mas o principal aqui é suscitar uma antiga pergunta e que sempre está em voga, né? Como viveremos? Né? E é interessante essa pergunta, porque tem até a ver com esse título que eu mandei do artigo aí para vocês, tá, gente? Se nesse exato momento em que a gente percebe que a forma como a gente conduzia o mundo, economicamente falando, produtivamente falando, né, sem levar em conta as várias dificuldades, desigualdades sociais, sem levar em conta os vários problemas de saneamento básico, sem levar em conta os vários lugares no mundo que passam fome, que têm problemas de água, né, e tudo isso, essa busca desenfreada por um consumo e tudo mais, como viveremos daqui para frente? Né? E é interessante que aí em uma nova roupagem, ou seja, com o avanço da ciência e da tecnologia, ó, gente, olha a matéria aqui, olha como que está completamente atual o tema de agora, né? Você tem o avanço da ciência, tem o avanço da tecnologia, né? Você tem um crescimento econômico e, ao mesmo tempo, o que serviu disso tudo até agora? Para que serviu vários processos, avanços da ciência e da tecnologia até então? Né? Para que serviu o crescimento econômico? Todo mundo faz parte desse processo ou não? Há desigualdades? A gente pode ver aí agora claramente, ainda está no começo, tá, gente, desse processo por não ter, alguns municípios não terem o isolamento total nesse processo, alguns municípios brasileiros, você viu que hoje vai passar de 7 mil óbitos, você já tem tantos mil casos confirmados no Brasil, as pessoas ainda parecem, em alguns lugares, não estão tendo a noção clara do problema que é essa pandemia, e, ao mesmo tempo, você vê assim, que vários municípios completamente assim, sem nenhuma política pública para orientar, para provocar o isolamento, para sensibilizar e conscientizar a população, e você vê nitidamente o boom, né, de infecção e de contágio que deu
né, nessas 2 últimas semanas, pelo fato das pessoas não respeitarem minimamente um isolamento social, né? Alguns estados, algumas capitais, Belo Horizonte mesmo, é um exemplo positivo disso. A gente tem visto aí, semana passada teve até um workshop da UFMG, interessantíssimo, por sinal, mostrando que como Belo Horizonte fez o para casa, não estou dizendo que foi perfeito não, tá, gente? Ou seja, mas a redução em grande parte do comércio, da indústria, algumas questões em Belo Horizonte, provocou, por exemplo, não que vá evitar o contágio, tá, gente? Mas evitou, por exemplo, a sobrecarga no sistema de saúde. Então, Belo Horizonte tem em torno de 58% dos leitos ocupados, leitos públicos, ainda tem bastante dos leitos privados ainda. Então, se vier o pior, como eles estão falando, que pode chegar a qualquer momento, Belo Horizonte está conseguindo contornar esse processo, garantindo um atendimento um pouco mais eficaz do que outros estados, outros municípios aí, tá? Então, a grande... Mas, olha lá. Rodrigo, está recebendo o paciente até lá do Pará já. Não, vai Teve uns pacientes, uma meia dúzia. Porque o que vai acontecer agora, né, Silvio? Eu estava vendo até essa semana, sei lá, as pessoas lá em Manaus, por exemplo, que têm condições financeiras, estão pegando avião, aí tem aqueles UTIs aéreas, tem uma série de questões, mas além disso, são pessoas que estão indo para Rio, São Paulo, Minas, buscar atendimento de saúde, né? Eu não vou nem questionar se está certo ou errado, mas é um processo de que quem tem ou condições para isso é uma forma de você conseguir impactar. O que isso vai provocar? O que isso vai provocar de barreira em algum momento? Eu não sei. Por exemplo, dificilmente São Paulo e Rio de Janeiro vai aceitar alguém de fora chegando lá para buscar saúde, né? Nesse momento atual que lá está, né, que está passando. Mas eu não vou nem dizer se isso é moralmente correto ou não é, se é um absurdo ou não. Eu acho assim, se tem vaga e tem disponibilidade e não está um quadro tão grave, né? Eu acho que as pessoas podem tentar qualquer coisa para tentar buscar saúde. A questão é, todo mundo tem acesso a esse instrumento, né? Então, olha como que é o processo da desigualdade, né? Não estou dizendo, tá, gente? E aí, só para não ficar confuso esse processo, mas então o rico não pode buscar atendimento? Pode e deve, né? Mas o pobre também. Então está uma discussão essa semana de como que vai funcionar a questão dos leitos particulares. Por quê? A ideia é quem tem plano de saúde vai ter um tratamento muito melhor do que quem tem SUS. Como o SUS é um processo único, universal e é para todo mundo, está uma discussão até nas vias da justiça de se criar uma lista única por ordem de chegada. Então, à medida que as pessoas forem necessitando, você faz quase que uma fila, e aí por ordem vai tendo atendimento. E aí você quebra um pouco essa questão de quem tem condições e de quem não tem condições. E coloca todo mundo usufruindo da mesma quantidade de leitos. Independente de onde tiver esse leito, tá, gente? Seja na área pública, seja na área privada, qualquer que seja o processo. A questão é tratar alguém que está precisando, né? E se algo não for feito nesse sentido, e aí eu não vou entrar nessa discussão, porque eu pago o plano de saúde, então eu quero ter o direito de ser atendido. Não sei se vocês lembram logo de uma das primeiras frases do Mandetta, quando ele ainda era ministro da Saúde, que ele falava o que era o chamado colapso do sistema de saúde, né? E aí o isolamento é exatamente para evitar esse colapso. O colapso é você pagar plano de saúde, você ter condições de tomar, mas na hora que você chegar lá não tem nada. Não tem mais médico à disposição, não tem leito, não tem remédio, não tem respirador, não tem nada, porque entrou em colapso pela quantidade de pessoas buscando o sistema de saúde ao mesmo tempo. Então, o isolamento foi exatamente para poder desacelerar essa procura, ela vai acontecer, mas desacelerar essa procura de maneira que o sistema de saúde, seja ele público ou privado, dê conta de atender essas pessoas, né, na hora que elas precisarem. Então, o objetivo do isolamento e tudo mais, gente, é evitar, né, essa falha, essa falência do sistema de saúde nesse momento. Então, esse que é o processo, tá? E aí, com isso, a gente consegue perceber exatamente que
quando eu começo a perguntar como que a gente vai viver, como que vai se dar o aqui e agora, e aí tem a ver com esse artigo que eu mandei para vocês, que é necessário a gente começar, e aí já está acontecendo isso, interessante, começou com 40 países, que juntos eles têm quase 1 bilhão da população, né? Então é um peso significativo. Aí você tem cidades grandes, você tem Nova York, você tem Rio, São Paulo, você tem várias metrópoles no mundo que estão começando a fazer assim, olha, o atual modelo, da forma como ele está distribuído, não dá mais, né? Então como que a gente vai viver daqui para frente? Como é que eu vou usar ciência e tecnologia? Uma coisa que a gente pode cair na concepção assim, clara, na interpretação natural que a gente pode tirar dessa experiência atual que a gente está, é que não dá mais para boicotar ou negligenciar investimento em ciência, em saúde, né? Olha como que a gente está extremamente dependente de ciência o tempo todo, não só para tratar em busca de uma cura, mas para evitar vários processos. Tem que mudar outras questões? Tem. A forma como a economia está se fazendo também tem. O problema da pandemia ele se tornou pior porque você tem muita gente desigual no mundo que não tem controles ou condições de fazer um isolamento. E aí, como é que se dá esse processo? Simplesmente distribui o vírus por aí? Então, você tem uma série de reflexões que estão sendo feitas. E dentro desse processo, né, de buscar uma melhoria social, que as políticas públicas têm esse papel, né, e por mais que o Estado vá implementar isso o tempo todo, o Estado também tem que criar meios de verificar se as desigualdades sociais estão diminuindo ou não. E aí o livro é interessante, gente, ele tem lá toda uma trajetória de políticas públicas e tudo mais. Eu não vou entrar nessa questão da parte histórica do processo, mas ele vai apresentar, e é interessante, os indicadores, né, ou os índices que o Estado usa, ou que o mundo usa para comparar como que está esse processo da desigualdade social entre os países ou da qualidade de vida dos países. O principal deles, muitos de vocês já ouviram falar, é o IDH, tá, gente? É o Índice de Desenvolvimento Humano. Ele foi lançado pelo PNUD, né, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, a partir de 93 para cá. É um programa extremamente sério. Antigamente, não sei se vocês lembram, você fazia uma comparação entre os países apenas pelo PIB, então o Produto Interno Bruto ou a riqueza dos países bastava para dizer quem eram as 10 maiores potências do mundo. E aí a gente começa a perceber que nesse processo de comparação era preciso criar outros instrumentos ou outras formas de colocar à prova se efetivamente, né, o fato de um país ser rico, ele tinha desigualdade ou não, se ele tinha desenvolvimento humano ou não. Então você pega aí, o Brasil é considerado a sétima, oitava, 10ª potência econômica do mundo, né? Eu falei os três aí, gente, porque tem pelo menos 3 rankings diferentes que cultuam isso, tá? Mas do ponto de vista do IDH, o Brasil tem em torno ele ocupa a posição de número 174, por exemplo, né? Então, como que está esse processo? Então, que riqueza é essa que não é distribuída, né? E aí, quais são os critérios dentro do IDH, né? Você pega a questão de renda, então continua tendo PIB per capita, sim. Então, quanto maior a renda do país, é um indicativo interessante, porque com a renda você consegue fazer uma série de políticas e iniciativas para minimizar os problemas de desigualdade. Você mede a questão de expectativa de vida da pessoa, então quanto mais longeva é a pessoa, ou consegue chegar, né, a pessoa, sinal de que a qualidade, do ponto de vista de alimentação, de remédios, de saúde, de vacinação, é um processo que consegue garantir isso, e a questão de crianças escolarizadas ou matriculadas em educação básica, né? Então, por quê? Porque todo o processo de transformação passa, né, necessariamente por essa questão da educação. É um índice utilizado por pelo menos 180 países, já deve ter aumentado um pouquinho mais do que isso, tá, gente? Algumas questões, mas que serve como indicador, ou seja, vem qualificar, né, incrementar ainda mais uma comparação do que somente a questão da renda. Então,
quem é o país com o melhor IDH do mundo, né? Você pega lá Noruega, você pega Dinamarca, você pega Finlândia, que são países que não são as maiores economias do mundo. Então, não é só uma questão de economia, é uma questão de outros processos e outras práticas, tá? Não sei se eu já comentei isso em sala, gente, eu fazia parte da equipe que começou a criar o cálculo do IDH no Brasil. Ele ainda é feito pela Fundação João Pinheiro, eu fiz parte da equipe pioneira que a gente começou a trabalhar isso. Hoje está mais sistematizado, está mais tranquilo. Quando eu saí de lá, já estava um processo totalmente encaminhado nesse processo. Então, eu fico muito feliz de saber que é um processo que, querendo ou não, ajuda muito nesse processo de comparação e que eu fiz parte, de alguma forma, para implementar todos os cálculos. Deu muito trabalho, você tinha que pegar, ir em todas as prefeituras, pegar dados, pegar situações. Hoje é mais automatizado. Aliás, hoje é quase tudo automatizado. Mas antes você tinha que correr atrás de dado por dado, informação por informação. Algumas boicotavam para não ficar mal na foto. E depois que começou a ter um processo de comparação, é interessante que aí foi o efeito contrário. As próprias prefeituras já te mandam automaticamente, porque elas querem fazer parte do processo para saber se melhorou, né, o índice ou não. Imagina para um político de uma cidade em que na gestão dele ele conseguiu subir lá determinados índices, né, colocações em relação a essa comparação com outros municípios. Então qual que é o papel do índice, no caso desse indicador? Saber se determinados processos estão funcionando ou não. O outro indicador também é o índice de felicidade. Os psicólogos da turma vão gostar aí, em que você faz um estudo da economia e da psicologia, onde, por meio de uma análise de pesquisa mesmo, tá, gente, e estatística nacional, levando em conta alguns fatores, você consegue saber exatamente se medidas que foram feitas em relação ao bem-estar das pessoas estão sendo utilizadas de forma eficaz para avaliar o progresso dessas pessoas na nação, né? Quais são os fatores que são levados em conta nesse índice de felicidade? Se as pessoas são felizes ou não, né? Tanto o PIB per capita, então tem a ver com a renda de cada um, a expectativa de vida, se tem... Gente, aí isso é ótimo, se tem alguém para confiar, né? Bacana esse processo, né? De ser um indicador, se você tem alguém que você confia, né? Que vai muito desse processo emocional da pessoa, né? A percepção que a pessoa, de cada um tem de liberdade para escolher determinada coisa, situação, né, e tudo mais, a questão da corrupção e a questão da generosidade. Pode parecer um pouco subjetivo demais, né? Mas olha que interessante, são critérios que, de certa forma, acabam criando toda uma abordagem que você consegue definir, né? E aí é interessante, né? Vamos fazer uma reflexão rápida aqui, né? Como é que está o processo de generosidade do Brasil hoje, né? Questão da corrupção, expectativa de vida, né? O processo de confiança que a gente tem, né? A gente consegue confiar nas pessoas ou a gente vive com medo, né? Nós temos liberdades de escolhas ou não, né? E é interessante que, dependendo da análise ou da reflexão que muitos de vocês estão fazendo aí agora, a gente consegue ter uma percepção clara se, de fato, o Brasil está tendo uma evolução propositiva, né, em relação a uma busca de um bem-estar social, ou se a gente está regredindo, ou se a gente está estagnado, né? Então, vale a reflexão. Eu não sei se os psicólogos aí da turma já trabalharam com isso de alguma forma, ou já ouviram falar desse indicador, mas aí depois vale uma pesquisa, aprofundamento aí, tá, gente? Né? Porque é interessante você ter outros processos que podem parecer subjetivos, mas na verdade são até muito sérios, né, nessa questão de você buscar abordagens que denotem se nós estamos no caminho certo ou não, né? E o outro índice que é muito comum, vocês já viram isso também em outras disciplinas, na área de gestão ou na área de sistema de informações, que você vai ter o BSC, que é o Balanced Scorecard. Ele era um processo de metodologia, tá, gente, de implantar melhoras de gestão, mas hoje em dia ele virou todo um processo de avaliação mesmo, tá? É clássico, isso é uma história interessantíssima do Kaplan e do Norton, que criaram esse indicador. Eles eram de Harvard, criaram desde 92. Você tem todo um processo de medir, né, a gestão e o desempenho da empresa,
em alguns aspectos, do ponto de vista do cliente, da questão financeira, da produção e tudo mais. É uma ferramenta que permite a você ter uma visão do todo, e é isso que eu acho que é o mais incrível, porque cada vez mais, né, todos os nossos índices e indicadores, eles saem de determinados pontos pequenos, restritos, limitados, e começa a ter uma visão macro, uma visão holística, uma visão sistêmica de todo o processo. Eu falo isso, que é interessante, que não basta eu ver determinados processos do ponto de vista da minha ótica, eu preciso ver isso como um todo. Eu tenho que ver como que o meu cliente está em relação ao meu produto, eu tenho que saber isso, eu tenho que ter esse tipo de informação. Eu tenho que saber se os meus parceiros comerciais que me ajudam na produção de um produto ou na entrega de um serviço, se eles estão satisfeitos comigo como sócio ou como parceiro. Eu tenho que saber se os meus fornecedores estão satisfeitos de vender para mim. Parece bobeira, gente, mas tem uma série de questões que começam a mudar em relação a essa conscientização do meu papel, né, nesse processo. Não sei se vocês estão percebendo que não se trata mais de uma questão só de ganhar dinheiro, mas é de uma questão de estar, né, inserido em uma responsabilidade social, ambiental, eu falo até de caráter e de valores que cada vez mais está sendo cobrada da gente a fatura. Eu acho que a gente andou tendo algumas derrapadas em vários aspectos. Eu acho que elas são até extremamente necessárias porque servem para a gente saber o que a gente está fazendo de errado, do ponto de vista de votar errado, de não cobrar dos nossos deputados uma série de medidas e iniciativas, da gente ficar muito aquém, né, esperando que o Estado, né, transforme a nossa situação. Na verdade, o Estado somos nós mesmos, né? E quando a gente começa a ter esse processo, a gente começa a refletir assim, por que eu tenho feito de errado? Será que eu tenho votado direito? Né? Eu gosto de cutucar isso lá na sala, eu cheguei a fazer isso. Né? Quem não lembra em quem votou na última eleição, ele só foi lá apertar botão. Né? E isso é muito triste, porque é o tipo de pessoas que não podem nem reclamar das atuais situações de agora, né? Porque faz parte do processo. Ou reclamar mesmo, olha, votei e não estou satisfeito, ou não votei e não estou satisfeito, ou estou satisfeito não tendo votado em nada do que está aí. Então, é uma série de questões que, com o tempo, por que eu falo que é positivo? Porque isso vai amadurecendo a gente precisa passar por esses sustos, por essas derrapadas, por essas decepções, por essas tristezas, para a gente aprender a dar valor àquilo que funciona, àquilo que é correto, àquilo que é valoroso, àquilo que é ético, né, e tudo mais, tá? Então, eu gosto de fazer essas reflexões amplas, gente, porque tem tudo a ver com essa questão dessa visão holística de tudo que está acontecendo. Se eu acho que lá em Manaus, a forma como estão as pessoas morrendo, e eu não tenho nada a ver com isso, alguma coisa está errada com a gente. A gente precisa ter, sim, um processo de postura, de cobrar, de entender o que está sendo feito de errado lá, porque isso começa a mudar todo o nosso processo, tá? E aí, para encerrar aí, então, o BSC ele vai pegar os objetivos estratégicos da visão e missão da empresa, converter isso em índice de desempenho para saber se atingiu ou não. Então, acaba que tem um outro indicador para saber como que as coisas estão funcionando. Então, essa matéria é uma matéria extremamente simples, ela trabalha exatamente esse processo de definir o que são as chamadas políticas públicas. Ela, ao mesmo tempo, faz uma correlação das políticas públicas voltadas para os processos ambientais. Aí, gente, tem um histórico aí no livro de vocês que mostra as primeiras políticas públicas da era do Vargas até atualmente. Eu não coloquei aqui, gente, porque é questão de acompanhamento de história. Na verdade, eu acho que não era tão necessário, né? Mas vale para saber que a discussão e a preocupação com políticas públicas ambientais sempre foi uma constante, aliás, sempre não era uma constante, mas desde o processo da industrialização para cá, e a industrialização nossa começou com Vargas, na década de 30 para cá, começou a surgir essa necessidade desse olhar atento às questões ambientais. Então, várias políticas ambientais se derivaram dessa industrialização brasileira aí. Ok, gente? Nessa primeira parte aqui, algum comentário, alguma discussão?
Eu acho que está muito claro, Rodrigo. Não tem muito o que discutir, não. Não é um assunto tão complexo, né, Silvio? Eu falo que é um assunto até bem tranquilinho, né? Eu penso assim, é importante, é igual eu falo, gente, tem gente que às vezes fica assim, mas é uma matéria que, na verdade, gente, essa disciplina, ela tem um processo de alerta e de chamar a nossa atenção para uma série de questões que a gente acha bonitinho, mas que na prática efetivamente a gente não age a respeito, né? Ah, eu falo que é interessante, eu já dei esse exemplo em sala de aula. Você pega uma necessidade, por exemplo, da faculdade de coibir, né, ou proibir mesmo a questão dos copinhos plásticos para todos os professores, que era uma gastação. Parece bobeira, gente, mas é um detalhe que para cada copinho de plástico você gasta 3 litros de água. Num processo em que a gente passou recentemente, em 2014, 2015, um problema de quase seca no país, com problema de abastecimento de água, não dá mais para a gente ficar pensando em produções que gastem uma quantidade exagerada de água. Então a gente tem que começar a repensar isso. Então qual que é o nosso papel nesse processo, né? É exatamente ser um sujeito, um agente da sociedade, um ser social mais consciente. Por isso que às vezes assim, mas é chato falar disso. Sim, mas é necessário, né? E eu nem acho tão chato, mas é um processo que não precisaríamos de a gente ter uma disciplina de responsabilidade social ambiental se as coisas funcionassem como devem ser, né? Então fica aí a reflexão, né, gente, para a gente pensar esse processo. Deixa eu colocar aqui o segundo slide. Fiquem à vontade, tá, gente, para quem quiser discutir alguma coisa, tá? Enquanto eu coloco aqui. Eu não sei se apareceu, deixa eu ver. Apareceu. Apareceu? Joia. Estou tentando. Estou vendo que tem alguém tentando entrar lá, gente, mas aqui o link é o mesmo, não tem como. Eu acho que pode ser uma questão de conexão, tá? Tem acontecido isso com outros professores. Eu acho que nesse horário tem muita gente usando rede, então começa a dar esse probleminha aí de acesso, tá? Mas aí a aula vai Rodrigo, ser gravada. Oi, seu Divaldo. o meu está como marxismo e não como responsabilidade social no 3.2. Pois é, nós vamos entrar nele agora. É essa Não, matéria pois aí. é. Mas o seu aqui está 3.2, ó. É No 3. responsabilidade social ambiental. Isso. Nós vamos entrar agora nessa unidade agora. E o meu... Do Pois tá... é. Mas no meu livro consta ecomarxismo e Pois é, mas ecossocialismo. e é isso mesmo. Quer ver? Ó, só, eu vou mudar aqui, vai aparecer aí, ó. Ah, não, tá. É só porque eu estou acompanhando aqui pelo Porque meu livro no também. slide está o título da matéria, tá? É o título do Perfeito. Não está ok? certo. Ok. Que Desculpe. Não, sem problema, estamos aí. Ok, gente? Tá Então, nesse certo. processo dando continuidade aqui, pessoal, a gente vai falar num assunto que às vezes o pessoal fica assim meio, mas não pode falar de comunismo, de marxismo, né? Então, e aí eu como professor, tá, gente? Eu sou da área da sociologia, eu sou da área econômica também. Não dá para você não falar de Karl Marx ou a base do marxismo, tem gente que fica nessa distorção do processo, e o pessoal acha que você falar de Marx, você está falando, o professor está falando de marxismo em sala de aula. Então, de novo, eu chamo a atenção que nós somos alunos de ensino superior. A gente não pode se deixar levar mais pelo senso comum das coisas e não discutir abertamente. Isso não é doutrinação, pelo contrário. Você falar de economia, né, da mesma forma que você coloca no mesmo pilar lá o Adam Smith, que vai trabalhar todo o processo do liberalismo, a mão invisível do mercado e tudo mais, no outro extremo você tem o Marx, que vai falar sobre a questão da luta de classes, da mais-valia, uma série de questões. Claro que todas as duas correntes elas são teóricas, são os clássicos, você trabalha os clássicos. O resto, gente, é distorção dos assuntos. Então, o pessoal fala lá que o Brasil está em uma luta contra o comunismo. Quem fala isso nem sabe o que é comunismo. Mas criou-se um monstro que é preciso ter um monstro comum para se perseguir e tudo mais.
E o que é o comunismo? A gente vai ver aqui a ideia do comunismo, que não é nada mais do que um processo de você ter bases e chances iguais para todo mundo, que é um pouco da discussão que está até nesse artigo que eu mandei para vocês, que a ONU está fomentando. Então, então o mundo está caminhando para um comunismo? Claro que não, não da forma como ela foi deturpada, não da forma como a Revolução Soviética deturpou o significado de socialismo e comunismo, tá? Assim como o capitalismo deturpou as ideias clássicas do Adam Smith. Se você pegar hoje o capitalismo de hoje e do que o Adam Smith falava, é completamente diferente. Então, quando a gente trabalha a ideia aqui, gente, a gente tem que parar com essa ideia assim, de pensar. Marx é um dos grandes economistas, ele era um filósofo, e as bases da teoria dele foram plenamente usadas pela economia e tem que ter esse contraponto até para a gente saber como navegar. Eu gosto de citar um exemplo quando eu dou aula de economia, que você pega, por exemplo, o Henry Ford, o Fordismo, o Taylorismo e tudo mais, utilizar o Ford mesmo, se você for pegar mesmo os princípios do Fordismo, por exemplo, ele era totalmente marxista, né? De facilitar uma distribuição de recursos, né? Uma pessoa que deu um aumento de 100% de salário numa época que todo mundo queria reduzir salário. Ele queria o trabalhador dele extremamente satisfeito para aumentar a produtividade, satisfeito recebendo um grande salário, para que cada trabalhador pudesse comprar o próprio automóvel dele. Então, olha só como que você tem um pilar aí, em que o Ford, então, era comunista, né? Então, sabe, a gente dá um trato diferente na forma como a gente discute as coisas, tá, gente? Claro que houve muita deturpação do processo. A China hoje, ela é comunista ou não é? Né? No pilar clássico, a forma como as pessoas colocam o comunismo, a China deixou de ser comunista há muito tempo. Né? Hoje ela tem o maior processo produtivo hoje no mundo, né? 48% da produção industrial do mundo hoje passa pela China. Né? Então, cadê o comunismo nesse processo? A China é mais capitalista do que muito país aí, tá, gente? Então, país liberal, para vocês terem ideia. Então, quando a gente vê nesse tema ecomarxismo ou ecossocialismo, que pode parecer estranho, mas é um processo da gente pensar mesmo esse processo, né, de uma ecologia aliada às ideias marxistas, né, mas no aspecto do socialismo, de socializar mesmo alguns processos, de estender a ecologia, a política verde e a chamada alterglobalização. Então eu coloquei aí os conceitos de cada um. Vamos ver ali, ó. O marxismo, então, ele vem do método de uma análise socioeconômica que eu vou avaliar mesmo, não só teoria econômica e teoria sociológica, precisa ir longe não, tá, gente? Um dos clássicos, né? O Marx, ele era da filosofia, os tratados ele eram todos econômicos, claro que ele foi o primeiro a falar sobre o processo de luta de classe, mas ele foi adotado pela sociologia, pela antropologia, como um dos pais da sociologia, tá? Junto com Weber, junto com Durkheim. Vocês devem ter estudado isso em algum momento do passado de vocês lá. Qual era o objetivo? Nos vários conflitos sociais que começaram a surgir pós-Revolução Industrial, você tem que ter teóricos que vão começar a pensar o impacto disso tudo na sociedade, nas pessoas, na humanidade e tudo mais. Né? E aí o Marx vai ser uma dessas pessoas, um desses pensadores que vão começar a incorporar. A gente acha que não. Hoje, o fato da gente trabalhar 8 horas por dia, de ter férias remuneradas, de ter, aí no caso do Brasil, um 13º. Então, cada país vai adotar, tá, gente? Mas esse processo de você ter um respeito à força produtiva do trabalhador, que é um dos pilares, né, das forças produtivas. O que são as forças produtivas? A terra, o capital e a mão de obra. Né? A mão de obra, no caso, o trabalho. Então, da mesma forma que eu valorizo e dou certos direitos para quem é o dono da terra, que vai ceder o espaço para um aluguel, alguma coisa, ou para quem é o dono do capital, que é o dono do dinheiro, que vai comprar máquina e tudo mais, eu tenho que também valorizar também quem entra com a outra parte, que é mão de obra, que é o trabalho. Então, o Marx é seu primeiro teórico a contrapor que, da forma como estava o capitalismo, né, século XVIII e tudo mais, você viu várias distorções
em que você não tinha a igualdade, ele buscava muito a questão da igualdade. E quais são esses processos de igualdade? Que é um pouco do que o mundo está passando hoje. Você pega pouquíssimas pessoas não produzindo nada e ganhando muito dinheiro em especulação. Então eu gosto de fazer um parênteses, o capitalismo não está servindo nem para produção mais. A forma como o capitalismo está no mundo hoje, ele é mais especulativo do que produtivo, tá? E o que era a corrente clássica do capitalismo, né? Todo mundo, na sua vontade, na sua capacidade, inventividade, criatividade, vai lá e começa a produzir e vai comercializar isso. E ele vai ter lucro. Em determinado momento, ele vai produzir. Então, ele vai incentivar pessoas a trabalhar, a criar um mercado de trabalho, a uma produção. E aí você vai ter os termos da divisão do trabalho, vários processos que foram surgindo e que o Marx vai contrapor dizer o seguinte, olha, tem um negócio chamado mais-valia que a pessoa está produzindo lá. Antes ele fazia uma cadeira e ganhava o dinheiro da cadeira. Agora ele faz para uma outra pessoa 1.000 cadeiras no mesmo prazo que ele fazia, porque você vai ter vários trabalhadores na divisão do trabalho, e na hora dele receber essas 1.000 cadeiras, ele continua com o valor de uma só. Cadê as outras 999? Então elas estão altamente concentradas. E o Marx é o primeiro a dizer o seguinte, olha, essa concentração cria uma série de problemas e de distorções na sociedade, né? Que pode provocar luta de classe, que pode provocar desigualdade social, que pode provocar a base das diferenças, das doenças, das pandemias, uma série de questões. Ou vocês acham que a diferença de classe, gente, e a desigualdade social não ajuda no processo de disseminação da doença, nesse caso, por exemplo? Claro que ajuda. Então, olha a série de distorções que o Marx vai chamar a atenção na época. Então, ele tinha esse olhar, esse método filosófico, num olhar de necessidade de mudança social, que o pessoal usa lá, ele usava o termo revolução, mas que não da forma como o pessoal vê hoje, né? Os revolucionários que vão entrar e invadir propriedade privada, como é que é, comunismo, vai comer criancinha, nada disso, né? Isso são os fantasmas que criaram para poder endemonizar o processo aí, tá, gente? Mas a grande questão são reflexões que foram necessárias para chamar à tona de seguinte, olha, existe uma força produtiva que é o trabalho que não está tendo o mesmo peso que as outras, né? Dentro dessas teorias de organização econômica, uma delas que surgiu foi o socialismo, tá, gente? Qual que era a principal ideia do socialismo, né? Se administrar tanta administração contra a propriedade das forças produtivas seriam públicas. Então, todo mundo seria dono de tudo. Então, quem é dono da terra, ou é dono do dinheiro, ou dono da força de trabalho, contribuiria junto para um Estado, e esse Estado, então, faria essa concentração de processos e depois distribuiria isso como forma idêntica para todo mundo. Essa distribuição de bens, né, sugerida pelo socialismo, para garantir o quê? Igualdade de oportunidade para as pessoas, tá? E o que é interessante, gente? Mas aí você vai... eu não acho justo eu ganhar mesmo tanto que fulano que trabalha menos do que eu. O socialismo não prega isso. Ele prega o seguinte, olha, se todo mundo trabalhar 2 horas por dia, né, você tem condições de salário, de emprego, de lazer, de cultura para todo mundo, né? E como é que você vai medir isso? A pessoa pode não querer trabalhar 2 horas por dia, então ela não vai ter os mesmos benefícios de quem trabalha 2. Vou pôr todo mundo trabalhando 4 horas, então, ok, vamos todo mundo na mesma proporção. Então, querendo ou não, o socialismo era essa ideia de você criar oportunidades iguais para todo mundo. Quem é preguiçoso e quer dormir mais do que os outros, ok, ele vai ter menos, né? Mas ele também vai ter direito a participar na hora que ele quiser, né? Então, esse que é um processo aí, gente, que aí surgiram várias distorções em relação a isso, né? Você tem aí alguns livros sobre a questão do ócio criativo que veio surgir depois disso. Todo mundo tem que trabalhar o mesmo tanto, ou eu posso ter o direito de querer ler um livro enquanto eu não trabalho? Então, são vários processos que acabam surgindo daí, tá? A grande questão é que, e aí é uma reflexão que o socialismo trouxe à tona, e ainda está muito, muito recente, ainda é muito recente, porque não que algumas pessoas não possam ter mais do que as outras, elas vão ter mais porque às vezes correm mais atrás,
trabalha mais, é mais dedicada, tem mais ideia, mais criativa, qualquer que seja o processo. Mas de que forma que se deu isso? Então, uma pessoa que herdou do pai, que era rico, o processo, onde que estava o esforço dele? Não que ele não mereça, tá, gente? Mas onde que está o esforço dele? Por que que o outro que não tem nada não pode ter também acesso a isso? Então, você tem uma série de discursos que são feitos que e aí algumas discussões são até calorosas demais, são bem acaloradas, porque você tem gente cadê a meritocracia, né? Então, o que é a meritocracia? Né? Então, a meritocracia é todo mundo sair da mesma base, né? E se a gente parar para pensar, ninguém está na mesma base. Então, não tem essa igualdade lá atrás. E aí o socialismo vai criticar um pouco isso. É claro que ele foi apropriado pela plataforma política da esquerda, né? Porque vai relacionar a atuação do Estado ao bem-estar social. Então, você tem toda uma série de bandeiras de querer distribuir os recursos. Então, temos que ter o cuidado de, quando a gente for analisar o processo, analisar aquilo que é justo, aquilo que é de direito, aquilo que é o processo. Quer ver um exemplo? O pessoal questiona muito a questão do sistema de cotas raciais nas universidades, né? Tem gente que é a favor, tem gente que é contra. Mas o interessante é que ninguém discorda que os negros têm uma dificuldade maior na sociedade, por uma série de processos, desde a época da escravidão, é um círculo vicioso em que os negros nunca tiveram chance, eles sempre são denegridos, eles são injustiçados, não têm os melhores empregos, não têm os melhores salários, não vou nem dizer melhores, não, tá? Empregos e salários, tá, gente? Eles não têm nem, às vezes, na mesma proporção, salários dignos ou empregos dignos. E aí, como é que você vai exigir que eles tenham condições de estudar ou de colocar o filho para estudar? Então, a questão do processo das cotas, e aí é uma decisão, é um assunto polêmico. O que a gente tem que levar em conta é que talvez, então, não seja o certo fazer uma divisão por cotas raciais, mas, de repente, por questões de pobreza, né? Mas o principal é o quê? Trazer à tona uma discussão para que a gente faça uma reflexão, né? Será que está sendo justo ou não? Eu lembro, estou lembrando aqui agora, gente, um vídeo que passou, foi até disseminado no WhatsApp há muito tempo atrás, de uma pessoa, ela colocava, acho que uma nota de $100, eu não lembro, ela fazendo assim, olha, eu vou fazer alguns critérios, algumas regras, e só vai dar um passo à frente quem tiver determinados processos. Então, e aí ela fazia, até para chamar a atenção, de que todo mundo estava na mesma linha quando iniciou, mas na hora que eu começo a usar critérios que são, né, prejudiciais a determinadas parcelas, o socialismo vai querer pregar exatamente isso, olha, nem todo mundo começa da mesma base. Ou, mesmo se começou, houve distorções nesse processo. Então, claro que muita gente se apropriou, a esquerda apropriou, tem muita gente que distorce, né? Tanto o marxismo, quanto o capitalismo, quanto o liberalismo, quanto o socialismo, eles foram distorcidos na forma porque as pessoas se apropriam do nome, do termo, e acabam usando uma série de questões aí negativas ou positivas em relação aos termos, tá? Você vê aí, segundo o pensamento marxista, no socialismo somente seria alcançado por meio da luta de classe, pela revolução do proletariado, né? O que é isso, gente? Fazendo os direitos vingarem, né? Sendo o socialismo uma fase de transição entre o capitalismo e o comunismo, em que o comunismo você vai ter lá todo mundo vivendo do mesmo processo, em áreas comuns, todo mundo usufruindo dos mesmos processos, as mesmas situações. A questão é, queremos isso ou não? Essa que é a grande questão, tá, gente? Por isso que eu achei interessante o artigo que eu mandei para vocês hoje, do Mundo, está fazendo uma discussão que chama a atenção dessas várias distorções que estão comprometendo aí decisivamente o processo da forma como o mundo está hoje, tá? E aí, o outro termo que estava lá é a alterglobalização. O que é isso? É um processo de construção de alternativas para organizar não só as mudanças nas áreas que a globalização produziu efeitos negativos, né? Eu acho que esse tema, alterglobalização, é o que mais define o artigo que eu mandei para vocês, que gostaria que depois vocês dessem uma lida lá, tá, gente? Da forma como a globalização foi instituída no mundo, nos aspectos econômicos, financeiros e a própria questão da informação, ela produziu mais efeitos negativos do que positivos. Quais são esses efeitos negativos aí?
exclusão social, pobreza, conflitos sociais, degradação ambiental, né? Tudo isso são consequências de uma globalização em que pouquíssimas pessoas, não vou nem dizer países, pouquíssimas pessoas continuam tendo muito, acabam ganhando mais no sacrifício, na morte, na desigualdade de outros que não têm acesso a uma água encanada, que não têm acesso a um esgoto básico, que não têm acesso a uma questão de situação alimentar garantida, né? Eu não sei se eu já falei isso lá na sala, o que é pobreza e o que é a linha de pobreza. No Brasil, atualmente, existem 4 classificações diretas para que a gente entende como pobreza ou linha de pobreza. E dentro desse processo tem a questão da miserabilidade. Só para ilustrar, pobreza, e aí alguns vão dizer lá que é o seguinte, quem ganha até meio salário mínimo per capita por família, ou quem ganha até $100 ao dia. Tem várias classificações, tá, gente? Eu vou dar uma que é bem aceita universalmente, interessante, né? Pobreza é aquela pessoa que às vezes ela tem algumas dificuldades de contemplar ou de ter acesso a vestuário, a higiene básica, a moradia, alguma coisa. Então, uma pessoa que às vezes não tem casa, não tem condições de se ter uma roupa, e aí a gente tem aquela ideia de pensar o miserável, o mendigo. Imagina um mendigo na rua, né? Ele define muito a questão da pobreza, né? O que é isso? Pessoa que mora debaixo de uma ponte, que não tem roupa, não tem um emprego, não tem uma série de questões. Então você consegue mapear mais ou menos. O que é o miserável, gente? Vocês já pararam para pensar nisso. Todo miserável é pobre, mas nem todo pobre é miserável. A miserabilidade ela é um subprocesso da pobreza. O que é isso? São pessoas que não têm acesso a pelo menos 2.500 calorias ao dia. Ou seja, pessoas que não sabem se vão conseguir comer naquele dia. Eu gosto de dizer, gente, que pobreza e miserabilidade não existe em grande centro urbano, não. Porque a pessoa, às vezes, ela para um lugar, ela ganha uma comida, vai na porta de um restaurante, ganha lá o resto da comida, ela vai comer, né? Mas bolsões de pobreza, por exemplo, Minas Gerais não tem nenhum. A gente acha que Jequitinhonha é um processo de área pobre e que as situações de extrema pobreza não é. No Rio Grande do Sul você tem 2 áreas de bolsões de pobreza do que, por exemplo, Minas Gerais. Mas imagina uma situação que um pobre não tem acesso à alimentação. Aí ele passa a ser um miserável. 2.500 calorias, só para ilustrar, gente, é um sanduíche. Então, se você come um sanduíche no dia, você já cumpriu a cota mínima de calorias que serve como parâmetro para definir o que é miserabilidade ou não. Na hora que eu paro para pensar que a gente tem pessoas que não têm acesso a um sanduíche, eu não estou dizendo o sanduíche em si, tá, gente? Mas só para vocês dimensionarem o que é o peso do processo calórico aí. Que não tem acesso a 2.500 calorias ao dia, alguma coisa está errada no mundo. Então, talvez seja essa a discussão que os países estão juntando, que a gente está chamando a atenção aqui agora, de eu começar a pensar assim que algumas pessoas no mundo têm exageradamente recurso, não vou nem entrar na questão de mérito, se merece, não é nada disso, mas e com vários países, várias pessoas, quase 4/5 da humanidade passando fome num processo de desigualdade no mundo. Então, alguma coisa está errada. Não que não tem que ter rico, a gente já falou isso na sala. Vai ter rico? Vai. Tem pessoas que têm condições, tiveram esforço e tudo mais, isso é meritório, sim. Mas é a forma como essa pessoa tem. A gente viu lá naquele indicador mais 10, menos 40, que eu fiz questão de mostrar lá na sala, acho que foi a última aula presencial nossa. Quantas vezes o rico no Brasil, os 10% da nossa população, ela é quantas vezes mais rica que os 40% mais pobres, e aí chega a 32 vezes. Né? O Brasil é o país mais desigual do mundo, então tem algo errado aí, tá, gente? Essa que é a reflexão. E aí, essa contextualização foi exatamente para mostrar, então, o que eles vão chamar de ecomarxismo ou ecossocialismo. O que é isso? Né? É também conhecido como socialismo verde ou ecologia socialista. Tá, gente? Oi, pois não?
Achei que era alguém tentando falar. Então. Tanto o ecomarxismo ou os outros nomes que estão aí, eles vão se usar muito do método do materialismo histórico. O materialismo histórico é uma das análises que o Marx fazia do materialismo. Aí vai ter lá o dialético e o histórico. O que é o histórico? É a relação que o ser humano tem com o trabalho e com os processos do materialismo, da busca das coisas. E que, desde que o homem, ele tem uma busca constante por questões materiais, né? E isso não está errado não, tá, gente? Eu quero ter uma roupa, quero ter um carro, quero ter uma casa, quero ter condições de comer o que eu quiser, uma série de questões. Tudo isso é um processo materialista que vai ser conquistado através do trabalho. E o interessante é que o processo do trabalho, o Marx ele falava, né, e isso era interessante, que é o trabalho, ele tinha uma atenção muito especial com essa questão do trabalho, porque o trabalho era o processo de transformação do meio ambiente, né? É o processo de transformação da humanidade, né? Se dá pelo trabalho. Eu costumo dizer que o trabalho é um processo dignificante, a gente tem sempre que gostar de trabalhar, tá, gente? Mesmo quem não goste, porque é nele que você tem relações sociais, é ele que você consegue ganhar dinheiro, é ele que você consegue dimensionar, é ele que você consegue alimentar uma série de vontades aí. Tá? A grande questão... A gente tem que trabalhar por prazer. Por prazer, né? É o que eu falo. E é exatamente isso, apesar de que, engraçado, não sei se você já ouviu isso, vários aí devem ter ouvido, né? O pessoal às vezes fala que detesta trabalhar, né? É uma limitação alguém falar isso, tá, gente? Eu já aí brinquei... Você pode falar para ele, quem fala isso, você fala assim, se ele sabe por que férias é bom. Você sabe por quê, Rodrigo? É isso aí. Você sabe por que férias é bom? Você sabe por quê? Pode falar. É porque você trabalha. Se você não trabalhar, você não precisa de férias, não. Você não tinha o parâmetro para saber o que é férias, não é isso? Pois é, se você não trabalha, se você não trabalha, para que você quer férias? Férias é bom só para quem trabalha. Na mesma linha do senhor falando aí, a questão da luz e da escuridão, né? Você só valoriza a luz porque tem a escuridão, né? Então é exatamente isso. E eu já falei na sala, gente, trabalho, eu tenho uma concepção para mim, trabalho que trabalha tudo aquilo que dignifica e engrandece o homem. Então, se você está deitado na rede, lendo um livro que está te trazendo conhecimento, isso é trabalho. E se a gente para pensar que trabalho é esse processo que eu estou com o espírito aprendendo algo, que eu estou como... É o processo de complementando e melhorando o meu senso de espírito, de pertencimento, de mundo, o trabalho muda de figura. Então, eu vou querer trabalhar porque eu estou aprendendo algo. Eu vou querer trabalhar porque... Agora, quando chega num ponto que a gente não aprende mais nada, que fica rotina, aí eu concordo, a gente pode até achar ruim. É hora de mudar de trabalho, né? Que a gente brinca isso às vezes. Mas a ideia de concepção de trabalho, o latino-americano, tá, gente? Ele tem uma visão deturpada do processo, né? Depois eu tenho uma aula, até um dia eu vou pegar o material, mando para quem quiser, em que você compara a questão do protestantismo, por exemplo, que era o Martinho Lutero, não sei se vocês lembram, da reforma e contra-reforma, vocês devem ter aprendido isso. E um dos pilares que ele vai lá, logo lá na porta da igreja, em que ele vai lá e prende o manifesto lá dos 29 preceitos para mudança e tudo mais, 3 deles faziam reflexão sobre a questão do trabalho. Então, a forma como o anglo-saxão, o americano, ele vê o trabalho é diferente do brasileiro. Está mudando? Está mudando. Mas ainda a gente tem essa noção de achar que trabalho é algo ruim, porque foi criada essa imagem no Brasil, né? E isso precisa mudar, tá, gente? Só para vocês terem ideia, o rico americano, ele trabalha do lado do trabalhador americano. No Brasil, o rico não trabalha, né? Então você tem uma série de distorções em relação ao trabalho e a gente acha que trabalho é algo ruim, e não é, tá? Então, quando o Marx vai trabalhar essa questão do materialismo, exatamente isso. A forma como a relação com o materialismo se deu, né? Então, tem um processo que está um pouco deturpado em relação a esse processo desse materialismo, dessa busca por uma ascensão tecnológica, profissional, social e tudo mais, né? E aí o ecomarxismo vai se aproveitar disso, né?
de trabalhar essa forma do materialismo, eu não tenho que sugar tudo da natureza, eu não tenho que produzir em excesso, eu tenho que ter um certo cuidado nos recursos naturais para não faltar. Então, isso é um discurso que vai ter encontro e eco lá no processo do Marx, por isso que você tem essa linha aí chamada ecomarxismo e ecossocialismo, tá? E aí vai se aplicar as questões socioambientais a essas contradições do sistema econômico e social capitalista, em que você tem que produzir, 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 depredar, depredar, degradar, degradar, e depois resolve isso, né? Estamos pagando a fatura agora por um processo de um sistema capitalista que mais destrói do que constrói, do que agrega, né? E aí você vai ter as várias críticas a essa relação entre o homem e a natureza, das propriedades e meios de produção, da forma como a gente faz as extrações, tudo isso, né? O ecomarxismo vai acreditar que a dinâmica imposta atualmente pelo capitalismo, ela é o principal responsável por essa crise ambiental que a gente tem passado, desde a falta de água, da questão do aquecimento global e uma série de questões. O ecomarxismo ele tem uma bandeira de buscar reflexão acerca dessas relações de poder, né, da forma como estão construídas hoje, e das relações de trabalho. Eu falei numa dessas aulas para trás aí, gente, a França já está com a discussão de diminuir em 4 horas a semana de trabalho, né? Para quê? Para dar mais qualidade de vida, né, para os trabalhadores. A gente acha que a Alemanha já está com um processo de implementar uma possível mudança. Alguns países do leste europeu estão propondo de você só trabalhar metade do que você já trabalha hoje para você ter emprego para todo mundo e todo mundo usufruir dessa questão do trabalho, né? Olha que interessante algumas reflexões que não quer dizer que as empresas perderam a noção do capitalismo, nada disso. Isso é o capitalismo de uma outra forma, um capitalismo que você permite todo mundo ter acesso às mesmas condições de trabalho, por exemplo, né? Se o trabalho é o processo dignificante, né? E é interessante, né, gente? Alguém aqui no grupo já ficou desempregado? Alguém aqui na turma já esteve desempregado? Eu já. Camila já, né, Camila? Como é que era o processo? Vocês já notaram como é que fica estigmatizante na sociedade, né? Que você chega no lugar, na hora que a pessoa olha para você, você vai, eu sou desempregado, né? As pessoas até viram um rosto para você, né? Olha como que é um processo complicado, porque o trabalho tem essa coisa. Ninguém gosta de trabalhar, mas se você não está trabalhando, né? Você não é bem visto na sociedade, você não tem crédito, você não tem oportunidade, você passa vergonha, você tem, de certa forma, é estigmatizado, né? Não sei se vocês já passaram por isso. E isso é interessante porque na hora que eu faço um discurso que eu tento programar, olha, ter trabalho para todo mundo, né, em que todo mundo tenha acesso a produzir e a receber por isso, né, você consegue pensar a sociedade de outra forma, né? Então, né, essa discussão é um pouco isso. Você passou por isso, Camila, quando essa questão do trabalho, assim, foi tão pesado ou não? Foi um momento complicado ou não? Eu fiquei por pouco tempo, né? Mas as pessoas pensam que você não está trabalhando porque você não quer, né? Porque às vezes você está com preguiça. Mas o trem é o trem da preguiça. Porque sabe que você é preguiçosa, você quer ficar dependendo dos seus pais. Mas tirando isso, é tranquilo. Mas é isso mesmo, impressionante, né? Como é que é um processo que deturpa um pouco essa questão, né? E a gente para pensar, gente, você vê lá, né? Hoje no Brasil, não são 13 milhões, são 13 milhões que estão procurando emprego. Você ainda tem aquela parcela de pessoas que pararam ou desistiram de procurar emprego porque não estão achando. Então, hoje no Brasil, nós temos em torno de mais de 20 milhões de desempregados. E isso é muito sério, né? Porque isso acaba sendo um problema para todo mundo. É ruim para quem está aqui agora, é ruim para quem trabalha, porque assim, você fica com medo de largar o emprego ou de fazer qualquer coisa, ou de contestar qualquer processo, porque vai ter uma fila enorme de gente querendo o seu lugar. Então, isso também é estratégia
de alguns capitalistas para poder, de alguma forma, ameaçar quem está empregado a não reclamar, não achar ruim, não pedir aumento nem nada, e aí você consegue ter uma situação favorável a um grupo pequeno aí, tá? Então, olha como que é um processo aí. Da mesma forma que o ecomarxismo, voltando aqui, gente, vai ter esse processo como eu te coloquei aqui, não compatibiliza com a dinâmica capitalista do acúmulo, então, ou seja, é totalmente contra essa coisa de acumular, tá? E o Estado, ele passa a ser constantemente exigido, né, para assumir um papel que vai criar uma nova relação entre homem e meio ambiente, que é um pouco dessa discussão que está sendo feita, gente. Claro, eu não estou dizendo que vai mudar, tá? Mas só de estar sendo feita discussões, outro dia na sala eu citei o exemplo do Papa, estava querendo fazer um simpósio, um workshop sobre economia, essas 40 metrópoles quererem juntar para discutir os processos de desigualdade da economia no mundo. Então você vê que, de certa forma, há uma demanda por uma mudança extremamente necessária, tá? E aí, para finalizar, né, o posicionamento capitalista e o socialista, eles vão partir para os extremos e nenhum deles vai conseguir suprir as necessidades das pessoas humanas no meio ambiente. Então, o que estou dizendo aqui, o livro é ótimo nesse ponto, né? Nenhuma das duas vertentes deu certo, tá? A gente reconhece que o capitalismo trouxe avanços tecnológicos, melhorias de qualidade de vida, acesso a várias coisas, instrumentos, processos, tudo isso, a gente sabe disso, né? O socialismo, ele traz a ideia de você pensar o bem comum, de que, né, é preciso fazer algo para que todo mundo esteja com as mesmas situações de acesso, ou seja para saúde, para educação, para tudo, né? Então, da mesma forma que os dois são antagônicos, né, em vários assuntos, mas é possível você também, né, nivelá-los e usufruí-los deles numa simbiose entre eles. A conciliação dessas duas ideias vai, de certa forma, provocar um desaceleramento do mundo hoje como ele está, né? Essa proposta que esses 40 metrópoles estão querendo promover vai provocar, de certa forma, uma certa desaceleração do mercado e da produção. Ok, mas não vai paralisar. A questão essa desaceleração vai ser em que bases? Numa base em que você tem emprego para todo mundo, que você tem condições de quem continua com as suas produtividades continuar recebendo, de quem é rico continuar sendo rico e tudo mais, mas permitindo, né, que todo mundo usufrua de uma mesma sociedade, né, que funcione para todo mundo, tá? E com isso você passa a ter uma oportunidade da gente se conscientizar do que é comum e necessário a todo mundo, né? Esse conceito de bem comum. E se tem uma coisa, pessoal, que essa pandemia tem provocado, eu não sei se vocês têm percebido isso, eu tenho lido direto, eu estou com uma base de leitura extremamente avançada nesse período de pandemia e tudo mais, não só de notícia, de jornal, de tudo, mas você vê acompanhamento do mundo inteiro, o que está sendo feito, alguns cursos que eu estou fazendo, você vê que o discurso das pessoas está mudando nessa questão de, chegamos num ponto que provavelmente a natureza ela está dando um certo alerta. Pessoal, olha, vocês tentamos aqui de alguma forma, vocês tentaram fazer o processo, não deu certo, está na hora da natureza se manifestar da forma como ela está reagindo às várias agressões que ela sofreu. Não precisa ir longe não, né, gente? Acho que na aula passada a gente até comentou isso. O vírus está tendo esse fake news que o vírus é produzido em laboratório, isso já foi provado, isso é inverídico. O vírus é um processo natural, ou seja, é uma manifestação da natureza, de uma degradação qualquer que teve, seja um desmatamento, seja algum processo, claro, que vai provocar, né, um abalo numa cadeia natural normal que tinha lá, e isso impactou dessa forma. Ou seja, o recado está bem claro, né? Estamos avançando determinados limites sem o mínimo de critérios, sem o mínimo de cuidado, sem o mínimo de conscientização, e qual que é o impacto disso aí, qual que é a fatura que a gente vai pagar disso aí. Estamos pagando agora. Ainda estamos num processo que a gente ainda não sabe como vai ficar no Brasil? Não sabemos, mas o fato é que, querendo ou não, isso tem provocado uma série de distorções, mas ao mesmo tempo tem colocado na pauta das discussões
os vários problemas e tudo mais. Não sei se vocês viram semana passada, gente, um anúncio, e isso eu achei interessantíssimo, que o governo calculou lá quantas pessoas vão ter direito a essa ajuda de custo de R$ 600, e aí descobriram que 40 milhões de pessoas eram invisíveis. Pessoas que ou não têm conta, ou não estavam empregadas, ou que não... Então, isso é muito sério. São 40 milhões de pessoas que, de alguma forma, o governo nem imaginava que existiam. Então, o nosso problema ele é muito mais sério do que a gente imagina. Então, é preciso isso tudo vir à tona para a gente saber como fazer e como agir nesse processo, tá? Então, pessoal, é isso, a nossa aulinha. É uma aulinha, assim, apesar de alguns temas um pouco, né, assim, tensos, né, e às vezes alguns até densos também. Então, por exemplo, se fosse a gente falar de socialismo e capitalismo aqui, ficava 2 aulas falando aqui, tá? Mas o objetivo nem era esse. O objetivo era exatamente chamar a atenção, né, para essas discussões que se fazem necessárias, e eu achei ótimo, extremamente oportuno hoje, esse artigo que eu achei que eu mandei para vocês, tá? No mais, eu já dei os recadinhos com relação ao... Pois não, pode falar. Quem é? Eu, Edivaldo. Oi, seu Edivaldo. Oi. A única coisa que eu discordo é as cotas em universidade para a pessoa por causa de cor de pele. Isso exatamente, é polêmico, né? tem que dar cota por inteligência, não por cor de pele, entendeu? Ou então que seja pela pobreza, né? Pessoas que não têm condições, né? Independente de cor, você concorda? Porque aí pode... É uma forma de... uma forma de você atingir. Olha, a pessoa nunca teve, os pais nunca tiveram condições de estudar, não teve emprego, não teve renda nem nada. Aí sim, é uma forma... Agora, o principal, Edivaldo, é que foi preciso aparecer o sistema de cotas para trazer várias discussões à mesa. Isso que eu acho que é o necessário. Mas eu acho até que sim, tem a raça negra ela é prejudicada em vários processos, mas ao mesmo tempo que você cria um sistema de cotas, você acaba, de certa forma, criando um processo de fortalecimento da injustiça. E aí é preciso ter cuidado, exatamente, é preciso ter cuidado até para discutir isso. Né? Nesse ponto, eu concordo em parte com o senhor, sim. Né? Tá certo. Tá exatamente certo, então. Ok, pessoal? Muito bom. Tranquilo. Ok, professor. Então, gente, eu vou mandar no grupo aí daqui a pouquinho um link da aula gravada e vou mandar também essa nossa proposta, esse nosso combinado aí dos 1000 pontos, tá legal? Lembrando que vocês vão receber os convites aí depois do Pitágoras em Família. Por favor, participem, vai ter algumas vantagens para quem estiver participando, que é certificação, 3 horas de atividades complementares, além de pontuação aí, tá, gente? Eu, por exemplo, vou estar pontuando para os meus alunos de quarta-feira, ok? Então, fiquem atentos aí que vocês vão ter algumas pontuações para quem participar das oficinas. Combinado? Privilégio. Por que só os de quarta e os de quinta não? Podemos negociar. Vocês querem também? Você está vendo? Tá certo, Rodrigo. Não, mas é justo. Pode levantar essa bandeira lá no grupo do WhatsApp, Edivaldo, que eu aceito ser parte dela. Pode sim. Beleza, pode ser. Tá joia? Tá bom, então, Rodrigo. Vou colocar lá, gente. Um abraço para vocês. Pessoal, se cuidem, mantenham aí, juízo e até semana que vem. Tá bom? Se Deus quiser. Isso aí.